Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vou dizer por que eu oro nos meus treinos. Por que eu oro durante, antes e depois dos meus exercícios. Eu vou ler aqui 2 trechos da palavra do Senhor. Olha, eu peguei esses trechos antes de começar a gravar. Eu tive que parar para me acalmar, porque esses trechos são muito fortes. A palavra do Senhor é poderosa, né? Meu Deus, eu lendo aqui eu falei, meu Deus, como é que eu vou ler esses trechos no vídeo sem me emocionar? Porque são palavras muito fortes. Vamos ver aqui. Eu ia tentar gravar um vídeo curto, mas não vai dar. Vamos ler com calma. Juízes, capítulo 6. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O povo de Israel estava sendo rebelde contra o Senhor, né? E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Provavelmente eram covas para se esconderem. Vocês vão entender. Porque sucedia que, semeando Israel, ou seja, colhendo Israel, né? Subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O povo de Israel foi desobediente contra o Senhor, foi rebelde contra o Senhor. Então o Senhor entregou eles nas mãos dos outros povos que moravam ao redor. Então, quando chegava a época da colheita, os outros povos chegavam e tomavam tudo deles. Tomavam tudo. Até os bois, as vacas, os animais, tomavam tudo, as plantações. Não deixavam nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Imagina aquele monte de gafanhotos chegando, né? Tomando tudo. Em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Ainda destruíam as terras do povo de Deus, né? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha que bênção. Os filhos de Israel, né, o povo de Israel, clamou ao Senhor. Meu Pai, me ajuda, Pai. Esse povo está nos roubando. Agora eu vou pular aqui para o capítulo 11. Deus ainda avisou para eles, está dizendo aqui, do 7 ao 10. Deus ainda disse para eles, eu sou o Senhor vosso Deus, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Vocês não deram ouvidos a mim. Agora, olha no verso 11, que maravilha. A palavra do Senhor é linda, né? Então o anjo do Senhor veio. O próprio Senhor desceu lá e assentou-se debaixo do carvalho, debaixo da árvore que está em Ofra, que pertencia a Joás.
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O lagar não era local para se malhar trigo, mas Gideão estava malhando o trigo lá para que ele não fosse roubado, né, pelos midianitas e tudo mais. Então o Senhor desceu lá e sentou lá, perto de Gideão. Gideão estava trabalhando, estava produzindo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, eu não estou te enviando? Então vai lá, você vai libertar Israel. Bom, então aqui o povo de Israel clamou ao Senhor e o Senhor enviou Gideão, fortaleceu Gideão e enviou ele. O resto é história, né? Com apenas 300 homens, Gideão livrou Israel. Um exército de 300 homens contra uma multidão livrou Israel. E há um trecho aqui, em João, eu anotei aqui, ó, capítulo 21. Vamos ver, verso 1 ao 12. Eu queria fazer um vídeo curto, mas a palavra do Senhor é muito gostosa, né? Vamos ver. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Vamos lá. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Vou pular as partes, né, que são menos relevantes. E os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Estava ali Pedro e mais dois discípulos de Jesus e mais alguns homens. E Pedro disse: olha, eu vou ir pescar. Eles disseram: eu vou ir junto com você. Eles foram, mas naquela noite eles não pescaram um peixe sequer, nem um peixinho. Verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram. Por que será, né, que eles não conheceram? Porque Jesus já estava no corpo glorificado, transformado. Vamos lá, glória a Deus. Disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lança a rede para o lado direito do barco, e vocês vão achar peixes. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. A rede estava tão cheia que já não dava nem para puxar a rede, de tão pesada. Olha que bênção. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha, é o Senhor. Aquele lá é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, ou seja, vestiu a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Quem é que não sairia correndo, né? Até mergulharia na água, se visse que era Jesus. Olha ali, é Jesus. Oxi, eu sairia correndo. Opa, meu Senhor, quem é que não quer ver Jesus? Assim, de uma forma tão, né, concreta, né? Mais concreta ainda, né? A gente sabe que ele está aqui, mas ele, no momento, está invisível, né? Vamos lá, glória a Deus. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Jesus já havia até preparado brasa com peixe e pão. Vocês vão entender por que eu oro. Antes, durante e depois dos treinos. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Eram 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Além de eles terem pescado muitos peixes, peixes grandes, pesados, a rede não se rompeu. Por quê? Porque era uma ordem do Senhor Jesus. Jesus garante quando ele manda algo, né? Quando ele prepara algo, ele garante. Que maravilha. Resumindo, eles jantaram com o Senhor Jesus. Olha, disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lo, e semelhantemente o peixe. Ele distribuiu os pães e os peixes. Jesus é maravilhoso. Ele serviu os discípulos mais uma vez, né? Que bênção. Então o Senhor Jesus, ele abençoou o trabalho do Pedro e ele abençoou o trabalho de Gideão. O exercício físico é um trabalho, né? É algo de produtivo, é algo que faz bem para a saúde, é algo que faz bem para o corpo, né? Melhora até a estética da pessoa, né? Então, o exercício físico é algo útil. Então, eu gosto de orar, clamar ao Senhor. O povo de Israel clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, né? Então eu gosto de clamar ao Senhor e dizer para Ele: Pai, vamos treinar, vamos fazer flexões, vamos correr. Pai, olha aqui esse suplemento, vamos tomar aqui esse suplemento. E a gente toma, porque está escrito na palavra do Senhor que o Espírito do Senhor habita dentro dos filhos dele, né? Então o Espírito dele está dentro de mim. Quando eu tomo o suplemento, o Senhor está tomando junto comigo. Quando eu estou correndo, o Senhor está correndo junto comigo. Então, tem gente que fala: o Senhor só está preocupado com a sua salvação. Mas espera aí. A gente vive aqui nessa terra e a gente tem muitas necessidades. E o Senhor nos ajuda a realizar elas também. Ir para o trabalho, estudar, praticar atividade física, cuidar da família. Então é isso. Então é por isso que eu consagro os meus treinos, os meus exercícios. É por isso que quando eu estou correndo, eu olho para o céu, eu levanto a mão para o céu, eu oro, eu falo com o meu Senhor. Entenderam? É isso, o resultado está dando, né? Logo, logo eu vou gravar um vídeo mostrando o meu shape. Eu evolui bastante, graças a Deus.
Ai, gente, meu nariz quer escorrer. É porque eu me emocionei aqui lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Então, gente, é isso. Eu recomendo. Clame ao Senhor com sinceridade. Ele vai ouvir.